Bom dia, estamos iniciando um novo estudo sobre o livro de Jó. Quando iniciarmos um novo estudo bíblico, sempre surge a pergunta: por que devemos estudar este livro agora? A resposta: porque está na hora, num mundo que está sofrendo muito, o estudo do livro de Jó. Um homem que sofreu muito. Pensando bem sobre o sofrimento de Jó, temos de entender que estamos vendo um ano da sua vida, registrado em 42 capítulos e inspirado por Deus. Um ano, 42 capítulos. O tema? O sofrimento e paciência de Jó, ou melhor, a paciência em sofrimentos. Jó fala em capítulo 23, verso 10, assim: porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Jó falando, Deus sabe o meu caminho, e nas provações que ele manda para a minha vida, vai me aperfeiçoar, ou eu vou crescer na fé. Pense sobre o ouro. Como é que purifica? Eles atacam muito calor e com o calor o ouro derrete. Derretendo o ouro, as sujeiras, as impurezas sobem. E eles tiram aquelas impurezas e o ouro sai mais puro. Então, as provações que entram na vida da gente é o calor, é o fogo que purifica a nossa vida. E podemos crescer e confiar mais no Senhor, que nos criou. É assim que Jó está falando. Porém, Deus sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro, mais puro. Quem escreveu o livro de Jó? Eu li em muitos comentários que tem várias pessoas que poderiam ser o escrivão do livro de Jó. Mas, na realidade, ninguém sabe quem colocou a tinta no papel. Só Deus que sabe. No final do assunto, entendemos que realmente Deus é o autor. Alguém escreveu sobre o livro, assim: é incrível que um livro sem nada distintamente israelita, sobre ele deve encontrar um lugar como parte no Velho Testamento hebraico e nunca ser seriamente desafiado. Isto prova que os hebreus reconheceram a mensagem superior desse livro desde o primeiro dos templos. Então, entre os judeus não tinha nada de dúvida sobre o livro de Jó ser autêntico, que deveria ser colocado na Bíblia. O livro é citado duas vezes. O livro inteiro não. Versículos do livro são citados duas vezes no Novo Testamento. Como, por exemplo, Jó, capítulo 5, verso 13, fala assim: e apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Em 1 Coríntios, Paulo cita também o mesmo versículo: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, é repetido no Novo Testamento. Então, é claro que Paulo reconheceu Jó como o livro autêntico. Em Jó, de novo, no livro de Jó, capítulo 41, verso 11, diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os seus é meu. Em Romanos, de novo, Paulo, reconhecendo Jó, fala assim: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. A mesma ideia colocada no Novo Testamento. Lembre-se, sempre que o que a Bíblia diz sobre a sua própria origem.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, fala: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda boa obra. É a Bíblia que é nosso estatuto, nosso manual de vida, como que devemos viver nesse mundo tão tenebroso, tão pecaminoso. Outro versículo que nós devemos considerar sobre a inspiração da Bíblia é 2 Pedro 1:21, que fala: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é a completa revelação de Deus. Não tem mais nada para ser adicionado à Bíblia. O nosso problema hoje em dia não é que não temos bastante instruções. O nosso problema hoje em dia é que não seguimos o que já temos na palavra de Deus. Historicamente, não há dúvida de que Jó foi realmente uma personagem histórico. Ele existiu, foi um homem mesmo. Ezequiel dá evidência para isso. Ezequiel é um livro no Velho Testamento, capítulo 14, verso 14, fala assim: ainda que estivesse no meio dele esses 3 homens, cita os 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Em Tiago, do Novo Testamento, capítulo 5, verso 11, fala assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, ou visto que foi a paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, a Bíblia cita Jó em 2 lugares, dando evidência que ele era um homem verdadeiro. A Bíblia fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Primeiro versículo de Jó. Então, a história ocorreu na terra de Uz, Zé. No capítulo 1, verso 1 do livro de Jó. É um lugar a nordeste da Palestina, perto de um lugar que agora é deserto. Embora aquela área não seja muito agradável hoje em dia, no tempo de Abraão era bem regada em todos os lugares antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Assim como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando vens para Zoar. Isso é escrito em Gênesis, capítulo 3, e verso 10. Quando lemos que Jó tinha grandes rebanhos de camelos e 500 juntos de bois e 500 jumentas e uma grande família, segundo Jó, capítulo 1, verso 3, nossa primeira reação é rejeitar isso como puro exagero. Por quê? Visto que saber que toda aquela área é deserta e não poderia suportar esse tipo de estilo de vida. Mas na época de Jó, não era assim, porque era antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Era uma época que o deserto não era deserto, mas era um lugar rico de benefícios. Quando é que Jó vivia?
O Jó provavelmente viveu no segundo milênio antes de Cristo. Então, cerca do ano 2000, anos 1000. Temos que lembrar que no calendário, antigamente não tinha calendário. O nosso calendário é baseado na vida de Cristo, quando ele nasceu. Então, temos dois períodos. O período antes de Cristo, o período depois de Cristo. Então, o período antes de Cristo vai contando os anos, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, para trás. Então, 2000 anos antes que Cristo nasceu, é provavelmente que vivia Jó. Depois que Cristo nasceu, vai 1, 2, 3, até o nosso ano 2020, temos depois de Cristo. Então, Jó vivia na época de uns 2000 anos antes que o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, entrou no mundo. Ele viveu durante os dias dos antigos patriarcas, como Abraão, Jacó e, enfim, os pais da nação de Israel. Ele era contemporâneo com os acontecimentos do livro de Gênesis, especialmente a vida de Abraão. Eis era um homem próspero, cuja vida se assemelha a Abraão. Sua riqueza é medida em gado e posse em vez de prata e ouro. Nós podemos ver isso nos versos 2 e 3 de capítulo 1 de Jó. A Bíblia fala e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntos de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos e o seu serviço, a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Pensa bem, ele vivia na época de quem? De Abraão, Jacó, Isaac, enfim, esses patriarcas. E ele era o mais rico do Oriente, da região. Depois, nós temos que entender que ele vivia muitos anos. Os anos que ele vivia correspondem aos patriarcas também. Após a inundação, quando a duração da vida começou a diminuir drasticamente, podemos ler em Gênesis, capítulo 5, capítulo 11, enfim, capítulo 25. E Jó viveu 140 anos depois dos eventos do livro, segundo Jó 42. Então, ele tinha quanto idade? A Bíblia nos dá uma dica. Porque quanto aos anos, o cálculo seria esse. Se Deus dobrou tudo quando já tinha Jó, também dobrou o seu tempo de vida. E se Jó viveu depois do seu sofrimento 140 anos, logo pode ser estimado que ele estava com 70 anos quando aconteceu as coisas na sua vida. Então, ele viveu cerca de 210 anos. Abraão também viveu. Ele só tinha o filho quando ele tinha 100 anos de idade. Então, também tinha esse tipo de idade. Um comentarista diz assim sobre o trecho: o livro de Jó é um livro histórico, verdadeiramente ambientada na poesia, que mergulha os sentimentos e emoções da mente humana quando confrontado com uma trauma e sofrimento. Uma vez que a poesia é a linguagem do coração, Jó revela os pensamentos mais íntimos dos homens, mais do que os atos externos. Então, eu não sei se os ouvintes gostam de poesia. Eu gosto
um certo tipo. Eu tenho um autor que eu gosto muito. Mas quando você analisa a poesia, não só as palavras que você veja, mas as palavras escolhidas e a ordem e tudo, mostra a emoção da pessoa e a sua história. E esse é o caso de Jó. O livro de Jó é glorioso porque mostra as pessoas agindo do jeito que as pessoas agem. Mostra a realidade da vida e não de maneira como deveriam agir. Nós vamos ver os amigos de Jó e os sentimentos e as ideias deles. Nós vamos ver Jó quando a sua própria esposa fala com ele para amaldiçoar a Deus, blasfemar a Deus e morre, acaba com esse sofrimento. E vamos ver a emoção nas suas vidas, até a vida de Jó. Vamos ver como ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Falou que o dia que ele nasceu deveria ser tirado da história, sem nada mais menção dele. Essa é a emoção mostrada na poesia. É assim, nesse maravilhoso livro, que temos o privilégio de reunir os fatos para uma comovisão. O que é comovisão? É a maneira, o modo particular de perceber o mundo, de ver o mundo em geral. Nós sabemos que cada pessoa tem a sua própria comovisão, a maneira que ele veja o mundo. A pessoa que realmente tem Cristo como Salvador, que a Bíblia é sua fonte de informações, de ânimo e maneira de viver, a ética e tudo, ela tem uma certa maneira de ver o mundo. A pessoa, ao contrário, vamos dizer que é ateu, ele tem outra maneira de ver o mundo. É a cosmovisão daquelas pessoas. O livro de Jó estabelece dramaticamente uma guerra entre Deus e Satanás. Mas esse não é dualismo. Nós não estamos falando que Deus e Satanás são iguais. Não é assim. Deus é Deus, Satanás é uma criação. Que Deus criou Lúcifer. Lúcifer rebelou-se contra Deus e o nome dele é chamado Satanás. Então, podemos ver no livro que Satanás acusa Deus por dar proteção à sua criação, então Satanás não pode agir, especificamente na vida de Jó, e Deus defende o caso. E no livro de Jó, o campo de guerra está na provação. Provação. Isso, desculpa. Provação de Jó. É o campo de guerra entre Deus e Satanás, tá? Apresenta a pergunta: devemos renunciar à nossa fé quando sofremos? Devemos? Devemos renunciar à nossa fé quando sofremos? Ou a nossa fé deve ficar mais forte em cada provação ou dificuldade? É o tema do livro. A resposta é óbvia, mas nunca é fácil. Não devemos abandonar nossa fé quando sofremos. E não devemos abandonar nossa fé quando encontramos as provações ou a dificuldade. A mensagem do livro também pode ser porque todos os homens sofrem e lutam. Já pensou? Nós já pensamos sobre a nossa própria vida. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo esse dano? Por que eu estou doente? Por que Deus está fazendo isso comigo? É uma pergunta que Deus nunca responde. Ele não tem que prestar conta para nós.
mas ele tem as suas razões. A resposta, mesmo se Deus respondisse, não nos ajudaria de qualquer maneira. Simplesmente temos de confiar em Deus, mesmo quando não sabemos nem entendemos o que está acontecendo. A razão, 2 Coríntios fala, porque andamos por fé e não por vista. Eu não tenho que saber tudo, eu tenho de confiar no Todo-Poderoso, o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você deve ter fé em Cristo para ser salvo e para viver por Ele. Mas o que é a fé? O que é a fé verdadeira? Como é que pode ter a fé verdadeira? Vamos tratar esse assunto agora. As Escrituras falam muito sobre a fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Romanos 1:17. A Bíblia diz também que a salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2, verso 8. Mas tem que entender que tem dois tipos de fé. Tem a fé natural e tem a fé espiritual. Eu vou explicar. A fé natural é aquela confiança ou a crença possuída por todos os homens, em graus diversos, a qual o fundamento é sobre o testemunho material e sobre evidência aparentemente digna de fé. Nós sabemos que a fé, eu tenho fé que eu marquei uma reunião com uma pessoa. Eu tenho fé que aquela pessoa vai chegar na hora marcada. Por quê? Aquela pessoa sempre chega na hora marcada. Ou eu marco uma reunião com outra pessoa. Aquela pessoa sempre chega atrasada. Vamos supor, chega sempre 15 minutos atrasada. Então, eu tenho fé que vai chegar 15 minutos atrasado. E raramente eu vou ser decepcionado, porque é a história da pessoa. Então, a fé natural é a fé colocada nas evidências, nas coisas que sempre acontecem. Eu sei se eu pegar um objeto e soltar no ar, que vai cair para baixo. A gravidade. Sempre acontece assim, então eu tenho fé que ainda vai acontecer. É a fé natural. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2, verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí nós encontramos a fé espiritual. A fé espiritual é aquela crença ou confiança possuída pelos crentes regenerados em diversos graus, a qual se fundamenta sobre o conhecimento de Deus e de sua vontade, obtido por meio de revelação, ou seja, a Bíblia, e experiência pessoal. O Bancroft, um comentarista, falou isso. Nós temos que entender que a fé espiritual, primeiramente, é baseada na palavra de Deus, sem dúvida. E é a convicção, na verdade, de qualquer coisa, crença no Novo Testamento, de uma crença ou convicção com respeito à relação do homem com Deus e coisas divinas, geralmente com a ideia incluída de confiança e santo fervor nascido de fé. Relativo a Deus, é a convicção que Deus existe e é criador e regra de todas as coisas, e provedor de salvação eterna através do Senhor Jesus Cristo. Relativo a Cristo, é a convicção forte de que Jesus é o Messias, através de quem nós obtemos salvação eterna no reino de Deus.
objetivo a vida cristã. É a convicção que predomina a ideia de crença baseada na Bíblia e o Deus que ela apresenta. Esta é a fé espiritual. Lucas, capítulo 17, 5, fala sobre os discípulos. Os discípulos falam, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta a nós a fé, ou seja, a confiança, se em Deus ou em Cristo, obrigando-se de fé na fidelidade e ou seja, no caráter de Deus, ou de uma pessoa com quem se pode confiar. E podemos confiar no Senhor Deus. Paulo diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela o quê? Palavra de Deus, a Bíblia. Hebreus 11, versos 1 a 6, eu vou citar só versos 2 e 6 por causa do tempo, mas fala assim, Hebreus 11, versos 1 a 6, eu vou citar 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pelo fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Esse é verso 3. Agora, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé de alguém será mais rica e mais completa à medida que o seu conhecimento aumenta em plenitude e clareza. Então, entende mais a palavra de Deus, sua fé vai aumentar, segundo que você conhece a palavra de Deus. A Bíblia realmente nos manda crescer na fé. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, fala, vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Os apóstolos de novo disseram então, os apóstolos ao Senhor, acrescenta nossa fé. Vem, meus amados, pela palavra de Deus. O elemento, nós temos o elemento de concordar. Uma característica do conhecimento incluído na fé salvador é que ela leva consigo uma convicção da grande importância do seu objeto. E isto é assentamento, o ato de concordar com Deus. Sucedeu, o 2 Reis 22, no Velho Testamento, sim, no 2 Reis 22, versos 11 a 13, fala, sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, isso ali é Micaías, e Safã, o escrivão, a Azarias, muitos nomes, não é? O servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim. Nós temos que entender que a fé espiritual tem 3 elementos. O primeiro que nós já explicamos é o elemento intelectual. Tem que conhecer, tem que entender. Segundo elemento
é o elemento emocional. Tem que concordar, tem que entender, tem que concordar. É isso que aconteceu com o rei. Também Atos 2, verso 37, fala, e ouvindo eles isto, confundiram ou esfaquearam-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, não só conheceram, mas tinha emoção, queria saber o que eu devo fazer sobre as coisas que nós aprendemos. É uma coisa fácil de entender, essa coisa de emoção, conhecimento e emoção. Tem uma história sobre o capitão do navio, que depois de colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ele não estava sentindo bem. E quando ele escreveu para o amigo dele que ele estava com incerteza, ou seja, dúvida e tudo, ele falou, o que eu devo fazer? E esse capitão de navio, o amigo dele escreveu, falando, olha, quando você quer segurar o seu navio, o que você faz com a âncora? Você guarda a âncora por dentro ou joga lá fora no mar onde pode segurar? Ele vai, é lógico, joga no mar onde pode segurar o navio. Então, o escritor falou com ele, deixa sua fé ficar seguro na obra de Cristo e não nos seus sentimentos, na palavra de Deus e não nas suas próprias experiências. Por quê? Cristo e a sua palavra são imutáveis, não muda. E ignora os seus sentimentos. Então terá paz. A próxima vez que os amigos se encontraram, o capitão sorriu e diz, sim, a minha âncora ainda está segura na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Olha, tem muitas vezes que eu não me sinto bem, mas eu estou seguro, porque Cristo é seguro. Eu estou seguro, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo não muda. A confiança de Paulo também era assim. Em Romanos 8, 8, versos 31 a 37. A fé, e pode ler essa mais tarde, porque o tempo está acabando, o elemento da vontade também faz parte da fé. Nós temos conhecimento, emoção, temos o elemento da vontade. A fé não é meramente uma questão do intelecto, nem do intelecto combinado com as emoções. E também é uma questão da vontade que determina a direção da sua vida. Um ato da alma pelo qual a fé vai ao encontro do seu objeto e o abraçar. Qual é o objeto? É Deus, a palavra de Deus, ter a segurança dele. Esse terceiro elemento consiste numa confiança pessoal em Cristo como Salvador e o Senhor como inclui a sujeição da sua alma como culpada e corrompida diante de Cristo. Há uma recepção e apropriação dele, do Senhor Jesus Cristo, como a fonte de perdão e da vida espiritual. Lembre-se, de novo, que Paulo diz, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Na próxima mensagem, vamos tratar como é que você pode ter a fé verdadeira. Mas o tempo esgotou. Até a próxima vez. Mas vamos orar primeiro. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo tempo
E pedimos que o Senhor possa continuar o estudo em nosso coração, que podemos aprender muito do Jó, e especialmente sobre a fé verdadeira. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Então, até a próxima vez, e Deus te abençoe.